Salve, galera. Não sei se tem alguém aqui vendo. Se não tiver também, vocês vão chegando e aí a gente inicia, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ouvir, né? Pessoal, começou a videoaula. Avisei lá no grupo. Vamos avisar de novo. Vamos mandar novamente o link. Vamos ver se o link tá funcionando, se tá dando pra ver. Bom, aparentemente tá suave. E aí, galera, um salve aí, já vi que tem gente assistindo. Pessoal, se começar a travar, se der algum problema, alguma coisa, vocês me avisem, por favor, tá? Espera aí que eu acho que tá meio torto aqui. Aí, agora sim. Tá, pessoal, então se der algum problema, se começar a travar, me avisa, tá? Por favor, porque aí a gente para o vídeo e eu faço gravado igual foi das outras vezes, né? O YouTube não tá muito legal comigo. Então, um salve para todo mundo. Não vamos tomar muito tempo de vocês. Vamos ver aqui as atividades, tá? Nós vamos corrigir. O que nós vamos fazer hoje, ó? Nós vamos corrigir as atividades da aula 21 e o teste, tá bom? Agora nós estamos fazendo assim, a correção é aqui e o teste é... A correção, deixa eu ajeitar aqui o webcam, que eu não tô muito centralizado, agora melhorou. Porque a gente precisa corrigir essas coisas, né? Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui corrigindo a nossa videoaula 21, que é a nossa aula do Império Romano, gente. É facinho, tranquilinho, né? Ela tá aberta ainda, eu vou deixar ela aberta mais um tempo para ver se mais gente faz. Então, vamos fazer aí, por favor, né? Um abraço para todos aí que estão chegando. Bom, então a questão 1, ela era de múltipla escolha e ela te perguntava o seguinte: assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir. Em 60 a.C., o blá 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 assume a liderança da cidade, né, de Roma. Quem que assume a liderança em 60 a.C. é o triunvirato, pessoal. Então, essa aqui que tem Otávio e essa aqui que tem exército, a gente já troca. É só triunvirato. Então, ou é a primeira ou a terceira. Em 49 a.C., Júlio César destitui Pompeu, que havia sido nomeado único. Aí ele havia sido nomeado o que de Roma? Ele havia sido nomeado o único cônsul de Roma. Então a gente já sabe que é essa aqui. Mas vamos ver o restante, né? E se proclama, ou seja, Júlio César destitui Pompeu, que havia sido nomeado o único cônsul de Roma. E ele se proclama o que vitalício? Ele se proclama o ditador vitalício, então está correto. No entanto, em 44 a.C., Júlio César é assassinado. Então está correta a questão aí de número 1, é a terceira alternativa. 2. Observe a imagem abaixo, pintada por Vincenzo Camutini em 1798, que retrata algo ocorrido no século I a.C., para responder as questões a seguir. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que observar o quadro que a gente já tinha visto na nossa videoaula e destrinchá-lo, né? Então vamos lá. Descreva com suas palavras o que está acontecendo na imagem. Relate também como as pessoas estão reagindo. Se vocês se lembrassem da nossa videoaula, pessoal, esse quadro mostra a morte de Júlio César no Senado, né? Então, olha só. Está acontecendo o assassinato de Júlio César. Pode-se observar que estão no Senado Romano e que Júlio César está sendo assassinado por pessoas com facas. As outras pessoas em volta se mostram chocadas. E é isso, né, gente? Dá para você perceber bem isso que está acontecendo na imagem, né? E aí, galera que está chegando aí mais gente, um abraço para todos. B. O autor da obra viveu na mesma época em que o fato foi pintado, pintado ocorreu? Explique. Gente, então, a gente tem que saber quem é o pintor, quando ele nasceu e quando esse negócio que ele pintou aconteceu, né? Então, olha só.
foi pintada por esse cara aqui, Vincenzo Camutini. Quando? Em 1798. Esse negócio ocorreu, o assassinato de Júlio César ocorreu no século I a.C. Ou seja, o Vincenzo Camutini pintou isso aqui no século XVIII, pessoal, quase XIX já. Olha a distância. Então a resposta é não, porque o quadro foi pintado no século XVIII e o assassinato de Júlio César ocorreu no século I a.C. Simples, pessoal. Essa é a resposta. C. De acordo com a sua resposta acima, é possível afirmar que o quadro retrata a cena exatamente como aconteceu? Ou pode ser que tenha muito da imaginação do pintor? Explique. Gente, uma distância tão grande, né? Entre o fato, ou seja, o século I a.C. e o século XVIII, essa distância tão grande significa o que, pessoal? Que tem muita imaginação ali, né? É uma imaginação do pintor de como aquilo aconteceu. Então, aqui, envolve muito da imaginação do pintor, pois o assassinato de Júlio César ocorreu muito antes da pintura. Pronto, gente. Respondido. 3. Em relação ao imperador de Roma, assinale a alternativa incorreta. Então, uma dessas está errada, as outras estão certas. O imperador estava acima de todas as outras instituições políticas de Roma. Está certa, isso aqui é verdade. A outra, o imperador poderia vetar as ações do Senado. Verdade também, se ele está acima de todas as outras instituições políticas, ele está acima do Senado também. O imperador tinha o título de Pontifex Maximus, sendo o chefe da religião romana. Também é verdade, o imperador ele é o chefe político e religioso de Roma. O imperador deveria colocar todas as suas decisões em votação popular para que elas valessem. Errado, gente. O que o imperador quer é o que vai acontecer, não importa se isso é bom ou ruim para a população. Então essa é a alternativa incorreta. Tudo bem, galera? Tá tudo certo por aí? Olá a todos, para mais gente que está chegando aí. Um abraço. Vamos prosseguir agora para o nosso teste. Esse também foi bem facinho o teste, né? Envolveu o que a gente estava aprendendo sobre as aulas de Roma. Então vamos lá. Vamos responder rapidinho, tá, gente? Porque são 10 questões. Onde se localiza a cidade de Roma? Se localiza na Península Itálica, tá, pessoal? 2. A história mitológica da fundação de Roma fala sobre dois irmãos que foram abandonados e salvos por uma loba. Quais os nomes dos irmãos? Rômulo e Remo. 3. Qual dos períodos abaixo é um dos períodos da história de Roma? Clássico não, dinástico não, helenístico não, república, pessoal. A 3 é a república. 4. O primeiro período da história de Roma, chamado de monarquia, não é muito conhecido. Por quê? Porque faltam fontes para os historiadores pesquisarem, pessoal. 5. Qual das formas de governo abaixo foi criada pelos romanos? É a república. 6. Qual o significado da palavra república, do latim res publica? Significa coisa pública, não confundir com o poder do povo, que é democracia, tá? 7. O expansionismo romano atingiu seu ápice durante o período da República Romana. Assinale abaixo um dos efeitos desse expansionismo. Então, a gente tem o fortalecimento dos generais e enfraquecimento das instituições republicanas. Isso vai levar, obviamente, à implantação do império, né? 8. Em um primeiro momento, somente os patrícios poderiam participar da política romana. No entanto, outro grupo social se rebelou e conquistou a possibilidade de participar da política também. Qual é esse grupo? Os plebeus, pessoal, com o cargo de tribuno da plebe, lembra? 9. Quem são as pessoas que formaram o primeiro triunvirato de Roma, pessoal? Crasso, Pompeu e Júlio César. Confundi com o Marco Antônio aqui, o Marco Antônio do segundo. 10. Sobre o Império Romano, assinale a alternativa incorreta. O imperador controlava as instituições religiosas, sendo o Pontifex Maximus.
tá certa. Nomeava os governadores das províncias, tá certa. Deveria respeitar as decisões dos senados. Não, gente, não deveria respeitar nada, não tem nada disso não. Beleza, galera? Então, são essas aí. Salve aí, galera, pra todo mundo, tá? Porque no Discord nem todo mundo tem, né? O pessoal tá perguntando por que eu não faço no Discord, não rola, porque não tem como, tá? Beleza, pessoal? Então vamos prosseguir aqui agora na nossa aula propriamente dita, né? Hoje nós vamos ver sobre a crise do Império Romano. O Império Romano durou bastante tempo, o do Ocidente menos, tá? Que é o que a gente vai estudar hoje, a crise do Império Romano do Ocidente. Ah, professor, mas como assim? Tinha dois? Tinha dois. Nós vamos ver hoje que tinha dois, tá? Então, pessoal, vamos lá. Durante a experiência republicana, Roma atingiu um enorme espaço territorial. Os problemas foram muitos e a República entrou em crise. No lugar da República surgiu o Império Romano, dominado por imperadores com poder absoluto acima das instituições romanas, como o Senado. Certo, galera? Então, aqui a gente já... Isso aqui a gente já sabia, né? Isso são coisas que nós estamos relembrando. Então, o que aconteceu durante o Império Romano que é interessante para a gente ver aqui, tá? O Império Romano durou de 27 a.C. até 476. Professor, preciso decorar essa data? Não precisa não, tá? Lembre-se, quando não colocamos uma sigla após um ano, significa que é depois de Cristo, né, gente? Porque então é de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Durante o Império, pessoal, houve um período de mais de 2 séculos de estabilidade política e prosperidade, que a gente chama de Pax Romana. Pax é paz, então a paz romana, tá, pessoal? Grandes obras foram construídas, como aquedutos, edifícios, estradas, portos e anfiteatros. Teve grande desenvolvimento econômico, tá, pessoal? Durante os primeiros 2 séculos, a economia romana desenvolveu bastante e as províncias do Império realizavam comércio entre si. Mas o principal destino dos produtos que essas províncias, ou seja, esses lugares que Roma ocupou além de sua própria cidade, elas iam diretamente, a maioria das coisas iriam para a cidade de Roma. Lá em 395, pessoal, então já bem próximo ali, faltando ali coisa de 81 anos para o Império Romano cair, né, ruir, entrar em crise de vez, ele se dividiu em dois. O Império Romano do Ocidente, que é em Roma, e o Império Romano do Oriente, que é em Constantinopla. Então tem dois. Nós falamos mais aqui nas nossas aulas do Império Romano do Ocidente. O do Oriente, que é em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, tá? Então Roma era tão grande que ele se dividiu em dois. O Império Romano do Oriente vai durar até o fim da Idade Média. Já o Império Romano do Ocidente, ele vai cair, tá? Vai se desfazer no início da Idade Média. Bom, pessoal, aí tem um mapinha, tá? Que mostra as conquistas feitas durante a República e as conquistas feitas durante o Império. Olha o tamanho do Império Romano, gente. O Roma ia até todos esses lugares aí. Pegava, inclusive, o Egito. Tudo isso tinha influência de Roma. Olha lá em cima, Bretanha, Londres, inclusive na ilha que fica a Inglaterra hoje. Roma dominou tudo isso, pessoal. A Babilônia ali, que era o Império... que era na Mesopotâmia, né? Então, Roma ficou gigantesca, tá? Bom, pessoal, a crise do Império Romano do Ocidente. Então, como que foi ocorrendo essa crise, né? Essa crise vai começar a partir do século III, tá, gente? Já depois de Cristo. O que vai acontecer? Olha só. A inflação, o dinheiro de Roma vai perder o seu valor e o preço das coisas vão subindo. Isso está acontecendo, por exemplo, no Brasil. A gente vê. Vocês nunca viram o pai de vocês e a mãe falando assim, nossa, as coisas no mercado estão cada vez mais caras. E é verdade, pessoal. Por quê? O dinheiro perde o seu valor. Isso é uma das causas da inflação. O dinheiro perde valor, você precisa pagar mais dinheiro para obter um produto que você obtinha antes, né? Ocorreu êxodo urbano, que as pessoas saíam das cidades para viver no campo. Isso é muito raro, tá, pessoal? As cidades do Império Romano elas eram consideradas inseguras. Dessa forma, o povo saía dessas cidades porque era insegura, porque não tinha
emprego porque estava passando fome, e eles vão para o campo. Geralmente é o contrário que a gente vê, né? A pessoa mora no campo, aí ela vem morar na cidade. Já durante o Império Romano, que estava entrando em crise, que as coisas estavam ficando muito complicadas de se viver dentro de Roma em si, as pessoas começaram a sair de Roma e ir para o campo. Outros povos, que foram chamados pelos romanos de bárbaros, começaram a invadir o império. Então, quando a gente fala de invasões bárbaras, a gente está falando desses povos que os romanos chamavam de bárbaros, mas isso é preconceito dos romanos, tá? Hoje em dia, uma pessoa que é bárbara, nossa, barbaridade isso daí, né? Porque tá fazendo alguma coisa, né? Um dos grupos dos bárbaros, por exemplo, chamado de vândalos, hoje é sinal de bagunça, né? Nossa, olha o vandalismo ali, está destruindo tudo. Então, esses povos que Roma invadia esses territórios para conquistar, esses povos começaram a invadir o Império Romano, porque era tão grande que não tinha como Roma cuidar de tudo ao mesmo tempo, né? E tinha muita coisa pior acontecendo. Esses povos começaram a invadir e o Império vai começar a ruir, porque não vai estar mais unido, tá? Alguns povos bárbaros, chamados de hunos, germanos e celtas, por exemplo, e quem era bárbaro para os romanos? Todo povo que não falava latim ou grego, tá? Então, esses povos eram considerados incivilizados, tinha cultura inferior, eles eram diferentes, e aí Roma chamava eles de bárbaros, certo? Começou a haver também disputas entre generais romanos que enfraqueceram os exércitos. E em 476 ocorre a queda de Roma e tem início a Idade Média, um período histórico de mais de 1000 anos. Pessoal, então Roma vai levar muito tempo para cair, tá? Não foi de um dia para o outro, mas foi numa aula só que a gente falou, né? Então, Roma vai acabar ruindo, tá? Então, o Império Romano, blá blá blá, mas antes vamos ver as nossas atividades dessa semana, tá? Então, a crise do Império Romano no Ocidente, tal. O que foi a Pax Romana? Falamos sobre, tá? O que foi isso? Tem no slide. 2. Sobre a economia durante os 2 primeiros séculos de Império Romano, assinale a alternativa correta. Uma só tá certa. 3. O que é êxodo urbano? Então, o que significa essa expressão êxodo urbano? 4. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Em blá blá blá, o Império Romano se dividiu em 2. O Império Romano do blá blá blá, sediado em Roma, e o Império Romano do Oriente, sediado em tal. Certo? 5. Quem os romanos chamavam de bárbaros? Uma só está certa. Tá certo? Tudo bem? Ok? Qualquer coisa, pessoal, vocês me perguntem aí. Nossa, eu tô embaçado aqui agora. Bom, então o Império Romano começava a ruir e começou a queda de Roma. Isso vai fazer começar a Idade Média e o feudalismo, que nós vamos ver a partir da semana que vem, tá? Hoje você aprendeu o conceito de Pax Romana, a divisão do Império Romano em 2 e os fatores que levaram à crise do Império Romano do Ocidente. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me perguntem, mandem mensagem e etc. Um abraço para todos e até a próxima. Falou pra vocês!